Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira, 22 de março de 2023, super quarta-feira, todo mundo de olho, todo mundo na expectativa sobre definição de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Comitê de Política Monetária já fez o segundo dia de reuniões, agora está nos últimos ajustes, provavelmente vamos ter a divulgação do resultado da política monetária brasileira logo mais, entre 6 e 6 e meia da tarde, é quando o Copom, quando o Banco Central costuma fazer essa divulgação e também, claro, o comunicado. O comunicado é que a gente fica monitorando para saber exatamente quais são as questões levadas em consideração, quais são os principais destaques levados em consideração pela equipe de política monetária do Banco Central, o que está monitorando, quais são os argumentos do Banco Central para a tomada de decisão. Mais cedo, daqui a pouquinho, logo, 4 horas da tarde, o Federal Reserve faz a sua 4h30, Cabral? 3 horas da tarde. É verdade. Acabou o horário de verão lá nos Estados Unidos. Mas tá bom, é 3 horas da tarde. 3h30. E 3h30, o Jerome Powell faz a famosa ali conferência com os jornalistas para saber exatamente o que está pegando. Claro, a gente olha ali e a gente conversa bastante sobre essa situação, porque o Federal Reserve está entre cruz e a espada, né? A grande questão é que não existem opções fáceis para o Federal Reserve. O negócio é o seguinte: uma pausa na elevação dos juros poderia sinalizar que o Fed não está confiante na resiliência do sistema bancário, não esteja confiante assim na economia, ou poderia haver problemas que não são visíveis ainda para o mercado. Por outro lado, um aumento na taxa de juros poderia aumentar ainda mais todo o estresse bancário do sistema bancário, que ainda preocupa e assusta os investidores. Tá complicado de saber exatamente o que vai acontecer e, mais do que isso, quais vão ser os argumentos, quais vão ser as falas ali de Jerome Powell e como que vai vir o comunicado do Fed. Bom, além disso, nessa super quarta, o que a gente tem para falar? A gente fala bastante sobre arcabouço fiscal, porque agora há pouco, 2 membros distintos do governo deram 2 declarações também distintas. Simone Tebet falou o seguinte, ministra do Planejamento e do Orçamento. Ela falou que o novo arcabouço fiscal vai levar ou pode levar a uma redução na taxa de juros nos próximos 45 dias. E ela disse o seguinte, que ninguém pode gastar mais do que recebe e que é só apresentar uma proposta que já permite aí que o juro possa cair. E ela falou o seguinte, que o juro precisa cair, mas que o país precisa fazer o dever de casa em relação a contas públicas. Isso Simone Tebet. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou o seguinte, que se a Selic não cair, o governo vai continuar criticando e questionando o presidente do Banco Central, porque ele presta um desserviço à nação com essa postura de manter o juro alto. A gente vê, né, que acaba faltando um pouco até de unidade no discurso do governo federal, quando a ministra do Planejamento fala uma coisa, o ministro da Casa Civil fala outra, sobre o mesmo tema, sobre fazer a lição de casa e sobre críticas ao Banco Central. Bom, para a gente repercutir todos esses assuntos, para a gente repercutir a super quarta, vamos trazer aqui o nosso time, Alexandre Cabral, Alan Gani, já estão por aqui. Super quarta, e não é porque teremos uma super feijoada, né? Porque teremos decisão de política monetária. Hoje minha filha pediu feijoada no almoço. Pai, vamos pedir feijoada? Eu falei, pô, mamãe não tá em casa, vamos no sábado? Tá bom, então sábado a gente come feijoada. Ela ama feijoada. Na verdade, as duas gostam de feijoada. Quem não ama, a feijoada normal, né? Nada preconceito, mas eu nunca tive coragem de comer pé, língua, orelha.
Então... É a famosa feijoada light, né? A light que elas gostam. Com lombinho, Sim. uma carninha seca ali. Então aí de boa, agora nada pesado. Sem orelha. Assim, eu não sei se é bom ou ruim, não tenho a menor ideia. Eu nunca tive coragem de comer, não sei vocês dois. Coragem eu não tive, mas teve uma vez que eu peguei errado e tinha um pedaço de língua lá, cara. Eu comi. Pô, me falaram que língua é gostoso pra caramba se você comer. Mas se você que comer com a mente aberta, hein? Eu sou muito curioso, né, com alimentação. Eu como. Quero nem saber como. E tem uns negócios doidos, eu como. O Gani é daquele. Meu limite, que eu não comeria, né? Essas coisas, inseto eu não comeria. A única coisa que é o meu limite. E rato e morcego. O resto, bora. Já comi sangue coagulado de porco. Buchada. Entendeu? Tá, vamos lá, focar. Eu, o Diego Power e o Robertinho. Vamos lá. Pelo amor de Deus, maluco. Hoje o dia é de expectativa, né? Daqui a pouco, inclusive, sai nos Estados Unidos. Daqui a 50 minutos, porque mudou o horário de verão agora. Tem verdade, uma semana, duas, sei lá. Vai ser no marketing? Vai ser entre a gente e dinheiro vai ser no swap. Você com dinheiro, vai ser na troca. A gente atrasa um minutinho, você com dinheiro, divulga. A gente dá o breaking news. Tipo Galvão Bueno, né? Mas o negócio é o seguinte, o que eu tava falando aqui agora há pouco é Fed tá entre a cruz e a espada, né? Se pausa a elevação de juros, é toda aquela situação envolvendo, será que a economia é isso mesmo? Será que o sistema bancário está resiliente mesmo? Será que o Fed está vendo alguma coisa que a gente não está vendo? Pode estressar o mercado. Se elevar, fala, pode estressar ainda mais o sistema. Você viu o dado, ó. Eu vou falar de um outro assunto para chegar no mesmo assunto. Vamos lá. Vocês viram o dado de casa ontem nos Estados Unidos usada? Foi violentamente forte. Meu irmão, o estoque que eles têm, de acordo com a associação de quem veio de casa é... Construtora? Corretor de não sei o que dos Estados Unidos, é que o padrão para você não gerar muita inflação no setor de casa são 5 meses de estoque em relação às últimas vendas. Os caras estão com 2 meses e meio de estoque. Então, se a economia ameaçar não piorar, melhorar um pouquinho, vai faltar casa. Então, a economia dos caras tá bombando. Tá literalmente bombando. E Ellen tá toda hora falando, ela tá defendendo toda hora mudar a regra de Basileia dos menores bancos. Aquela lei lá de 18. Ela já falou isso umas 2 ou 3 vezes nas últimas semanas. Então, se eu fosse pai, eu dava 25 e fazia que nem Lagarde. Não contratava, mas diz que a meta é a inflação, está preocupado com a inflação é o objetivo deles como controle, o emprego está bombando, dava 0,25 e olhar os próximos dados. Mas eu dava 0,25, eu não ficava no vácuo, não. Até e a trajetória, né? A gente vê um monte de elevação de meio ali e tal, e aí vai parar de repente? Não esqueça que a gente, hoje é dia 22, há uns 15 dias atrás a gente estava discutindo meio, né? Sim, sim. E tinha 80% a gente estava discutindo meio. Então eu dava 25 e deixava que nem Lagarde, o mesmo discurso. O negócio está feio, nossos bancos são sólidos, estamos trabalhando com o Tesouro, FDIC é nosso parceiro e vamos olhar os próximos dados. Gani, eu te interrompi. Não, imagina, hoje a probabilidade, quase 90%, é de 0,25, né? Eu acho que o 0,25, ele atende a 2 funções. O 0,25 diz o seguinte, olha, não esquecemos da inflação porque, afinal de contas, é um aumento da taxa de juros. Não é o meio, mas está subindo e está em patamar restritivo. E, ao mesmo tempo, diz o seguinte, olha, a gente repensou e não vai ser o meio porque a gente está preocupado com o crédito. Então, eu achei um bom meio termo, para falar a verdade, o 0,25. Meio que atende à inflação e também atende o crédito. Porque 0,25 nos Estados Unidos é uma pancada. Para um país historicamente com taxas de juros baixas, é uma pancada 0,25. Né? Faz muita diferença. Talvez no Brasil, 13,75 ou 14 ou 13,5 não faz muita diferença. Mas nos Estados Unidos faz muita diferença. Fora que você tem um efeito no mundo, né? O 0,25 dos Estados Unidos. Então eu acho que é um bom meio termo, né? Vai devagar, vê o que acontece e depois repensa. Eu acho que agora o trabalho do Fed
vai ser reunião a reunião, entendeu? Não vai ser mais aquela coisa assim, ó, temos aqui um plano para os próximos 12 meses, onde a gente... o plano de voo inicial era meio, 0,25, 0,25, estabilidade começa a cair. Não, eu acho que agora vai ser discutido reunião a reunião, entendeu? Nada impede, na outra, 0,25, vamos baixar, dependendo de como tiver as condições de crédito no mercado. Parou de quebrar banco, tá tudo ok, volta pro meio, talvez, né? Eu acho que vai ser, sabe assim, dia a dia, jogo a jogo, vai ser assim. Uma coisa doida, desde 90 foi quando eu não achei pra trás, procurei, não achei. Ele nunca deu um cavalo de pau. Ele nunca mudou, tipo, subiu o padrão, caiu, voltou, ou caía muito, caiu menos, depois voltou a cair mais. Seria uma coisa meio histórica desde 90 pra cá. Não discuto de 89 pra trás, porque eu não achei. Né? O Cabral estava falando, estava parecendo o Gani. Ah, é? Então você fica assim, ó. Você fez assim, não foi? Você fica assim, ó. Mas enfim. Quem tá com a metralhadora agora? Não seria trivial, não seria costumeiro do Fed fazer esse tipo de movimento, né? Não. Pelo menos nos últimos 40 anos não, né? Então, mas 90, também não é trivial 2010, 20, um cenário econômico 33. Como esse que a gente está passando, né? Então, acho que tudo poderia justificar, né? Tudo. Se ele começasse a preparar o terreno antes, né? Em alguma conferência, falar, aumentou não sei o quê, aí por aumentar, quem sabe a gente pega mais pesado, o setor bancário está sólido. Tudo é o famoso, alguém vai falando antes, prepara o terreno. Tem, ainda sobre esse preparar o terreno, no comunicado, né, muita gente está falando, né, como que viria, né, se, tudo bem, mesmo que suba 0,25, será que vai trazer um comunicado um pouco mais pesado ou vai abrandar um pouco? O pesado é o ata, né? Comunicado, assim, é pesado, mas não é aquele tão pesadão, não. Primeiro parágrafo vai falar de guerra, vai falar de economia, vai falar da economia chinesa, tá voltando. Aí depois no segundo, que é o aumento, depois vai ser o terceiro bancário. Acho que cada bancário virar o primeiro parágrafo. Tem uma coisa que eles vão falar também, que a inflação, ela mostrou sinais de arrefecimento, mas está longe de ser um jogo ganho, porque tem índices esse aí tá e o mercado de trabalho continua aquecido. Quer apostar? Mas o arrefecimento do PPI piorou, né? Eles vão falar, eles vão falar no CPI, isso aqui, o PPI. Quer apostar que vai ter um discurso dúbio de inflação? Não duvido, mano. Vai ter. Vai ter. Aí é a coletiva, vamos ver qual é a coletiva. Aí o que vai acontecer, Cabral? Igual das outras vezes. Sai o comunicado, o mercado fica otimista, porque não, comunicado... Aí o Paulo começa a falar pessimista, ou ao contrário, né? Pessimista, o Paulo começa a falar otimista, o pessoal começa a pensar uns termos ali, umas expressões no meio do comunicado, começam a pensar umas falas do Jerome Powell. Agora, eu vou te falar, o pessoal dos bitcoins, do ouro, né, que todos eles têm uma veia comum, que eles detestam essa expansão monetária do Banco Central, né? Eles devem estar agora, assim, de sorriso, orelha a orelha. Tá vendo? A gente tinha razão, né? Por isso que o Bitcoin tá porrando. Esse experimento que vocês fizeram de colocar dinheiro a rodo no mundo, olha no que deu, tal. O pessoal de Bitcoin e do ouro agora estão nadando de braçada. Na retórica, pelo menos, né? E nos ganhos, né? Porque o Bitcoin deu uma subida também, né? Chegou nos 28, tá nos 28 de novo, né? 28 mil dólares novamente, mas quem é adepto dessa percepção aí de que os criptoativos são reserva de valor e tudo mais, pode correr para lá. Mas o problema é outro, né? Enfim. Ainda falando sobre o Fed lá, eu queria falar um pouquinho a respeito do balanço patrimonial. A gente tocou nesse assunto ontem e hoje eu vi em alguns sites lá dos Estados Unidos que isso também é uma preocupação. Eles estão monitorando essa questão do balanço patrimonial. Só não achei horário. Principalmente porque
aumentou muito nos últimos dias. Eu fiz, semanal, né? Você enxerga uma vez por semana. Pô, eu fui ver o balanço. Pô, tranquilo. Ah, entendi. Overnight. Ok, empréstimo por uma semana. Ok, com lastro. O que é isso? Hã? Que porra é essa, mano? Que é isso, empréstimo estadual, mano? Aí eu já viajei, não entendi mais nada. Isso que eu já li relatório de Banco Central sobre política de intervenção de BC umas 600 vezes. Meu irmão, eu fui até assim, 1/3 do relatório, outro 1/3 eu só vi grandes números. E nos grandes números teve um aumento grande. E a maioria dos empréstimos que estavam lá é por uma semana. Por isso que é interessante ver esse resultado agora de amanhã, para ver se eles estão devolvendo ou não. O empréstimo eles pegaram da quarta passada para hoje, para devolver hoje. Então amanhã a gente descobre se eles devolveram ou não. E eu ainda acho que é um empréstimo que ele demora a ser inflacionário. É um empréstimo para salvar e não para gerar crédito, entendeu? É aquele para deixar no bolso. Para deixar, se der corrida bancária, toma grana. 8,6 trilhões, Cabral. Aumentou 300 bi em uma semana. É muita que é difícil. coisa. Você acha 150 fácil. De cara, a primeira linha você acha 150. Aí você fica catando os outros 150, mano. Aí no final ele tá maior, mas eu falei, como é que ele ficou maior se pra cima não tá maior? Aí você vê, tem muita subconta da subconta, aí às vezes a linha 1 combina com a 5. Falei, caramba, que rolo, maluco. Mas é questão de cultura, de eu não estar acostumado a ler. Aí eu fui pular, eu fui pro Excel, humilde lá, digitei tudo que tava de um lado, digitei no Excel igualzinho. Aí eu ficava brincando de combinação, que nem quando você pega DRE e balanço, que você vê assim, resultado operacional, 10. Aí a combinação de 3 mais 4 mais 2 mais 1 menos 7 mais 12 menos 20 mais 80. Somando isso dá 10. Aí eu tentava achar isso no dele lá. Eu ficava de tentativa e erro mesmo. A mais B deu C? Não. A mais B mais C dá D? Não. A mais B... deu. Aí eu coloria. Pô, isso aqui é isso, isso é isso. Aí eu por debaixo para poder me achar. Nunca tinha lido o relatório. Aí você vê que teve empréstimo lá para fora. Teve troca com BCE, com o Banco do Japão. Não tinha esse novo, porque esse novo começou domingo. Então teve BCE, Banco do Japão e bancos internos. Aí dá 300 bi. Então vamos ver, tem que ver se quinta agora. Se continuar subindo externo, o problema é do mundo, né, dos Estados Unidos. Se o famoso, subiu para 400 em relação a 2 semanas atrás, ou 100 em relação à semana passada. Subiu 200 externo e caiu 100 interno, para os Estados Unidos a notícia é boa. Quem se ferra é o mundo aí controlar a inflação, não ele. Porque ele teve caída. Então amanhã, quando sair o número, eu já procurei horário, eu não achei. Se alguém souber o horário que sai, ajuda nós aí. Já rodei, só sei que sai amanhã. Sai amanhã. O FONC, né, vê esse aperto quantitativo aí como um assunto mais segundo plano, né? Que vai continuar sem mudança, não vai fazer muitas alterações nesse planejamento, vai continuar vendendo seus ativos, mas é bom a gente ter o balanço, a gente ter esse número para poder repercutir e ver o que vai acontecer. Mas a política em relação ao quantitative tightening, né? Vai continuar desse jeito. Teoricamente, isso reforça mais ainda a teoria que o empréstimo não gera inflação. Que o empréstimo, guarda aí, se der o rolo, você não bota no vai mercado. Alguém, se não der volta, se não vira crédito, entendeu? Mas o tempo vai ser o senhor da razão. Eu posso estar maluco e falar, rei lá atrás, virou crédito, a cagada, a inflação subindo, o Fed e o FONC tem que ir mexendo nos juros. E eu tô percebendo que eu tô com um montinho artilheiro aqui no cabelo. É o famoso adeus pente. Brigou com o pente hoje. Acontece, Cabral, fica tranquilo. Bom, a gente falou do Federal Reserve, eu queria falar um pouquinho sobre o FDIC, mas como você tocou nesse assunto, Cabral e Gani também, sobre Europa e todo esse processo da Christine Lagarde de subir em meio ponto percentual, deixar aberto mais aumentos de juros para as próximas reuniões. Hoje ela falou que vai continuar o aperto monetário, vai continuar monitorando essa situação, embora tenha falado que o sistema bancário lá é forte, resiliente e tudo mais, deixou em aberto. Não terminamos de subir os juros. Exatamente.
E ainda tem uma outra situação, né? Inflação no Reino Unido vem muito forte. Inflação de serviços, Cabral. Pô, eu fiquei com raiva. Alimentos, eu quero desabafar. Restaurantes, café, tudo isso dando problema lá na Europa. Semana passada a França já tinha vindo, né? IBGE do Reino Unido? Vamos bater um papo? Por que vocês demoram tanto a atualizar o sistema de vocês com a inflação? Vocês divulgam o número, mas você não acha o relatório, rapaz. O relatório saiu 1 hora e pouca depois. Tá maluco? Quer aula com o IBGE brasileiro? A gente manda aí um maluco aqui. Pô, é rapidinho, do lado do aeroporto IBGE. Pega o voo, tá em Londres de 2 tapas. Pô, tá, desabafei. Depois desse desabafo, é surreal, maluco. Eu queria ver o número por dentro, não tava nada atualizado. Demorou. Nada. Aí eu fui ver 1 hora depois, também não tava, e do nada atualizou. Pô, que lerdeza do caramba. Mas voltando, não sei se foi hoje ou se é sempre assim, que é a primeira vez que eu fui ver. Pô, alimento pegando pesado na inflação de lá. E aquela nossa história que eu tava falando, que a inflação tava planando, ela fez assim, né? Ela fez um U. Quer dizer, por enquanto só tem uma perninha, né? Mas ela fez um U e vindo com alimento muito, muito pesado e emprego deles bombando. Então, BCE não, BOI, né? BOI. Vai subir mais ainda. Teoricamente não vem nenhum papo de problema de banco do Reino Unido. Ao contrário, o Reino Unido ainda salvou. A HSBC ainda botou dinheiro na mesa. Mas vamos ver aí. Não tem nenhum boato. Eu não escutei um boatozinho vindo do Reino Unido. De nada. Sim, que nem a minha BNP reclamou que tem crédito com Credit Suisse, podia dar problema. Eu não vi ninguém do Reino Unido falar um ai. Até porque o HSBC já passou pela sua reestruturação há um tempo, já teve o balanço ali, já teve os seus dias, problema de compliance, de fraude, mas fez a reestruturação a tempo. Fechou operação em vários países, saiu do Brasil, inclusive, né? E porque tinha muita gente. O HSBC era um banco que tinha muita facilidade em remessa internacional antes mesmo dessas remessas online. Assim, era muito fácil você remeter com o HSBC, mas muito. Era um Pix internacional, uma coisa impressionante. Evidentemente que isso é maravilhoso, mas, né, a gente sabe que as pessoas utilizam isso para o mal também, né? O HSBC é o maior do Reino Unido, né? Aí depois vem Barclays. Barclays, Acho que é isso, né? Não sei. O maior eu acho que é o Google nos responde. Porque não tem... Eu não me lembro de tantos bancos... Não, é isso mesmo que você falou, HSBC e Barclays são os maiores. Barclays também eu só conheço gigantesco, porque estampa algumas camisas de times ingleses. Em 2021, o maior dos Estados Unidos HSBC, é o JP. depois o Barclays, depois o Lloyds. Lloyds, grande Lloyds. Aí depois uns que eu nunca ouvi falar. Nos Estados Unidos, a última vez que eu vi era JP Morgan, Bank of America. Eu não lembro o terceiro, se era o Wells Fargo, acho que não. Não lembro se era o Wells Fargo ou o quarto Wells Fargo. Mas depois ninguém conhecido no Brasil. No Reino Unido. Agora, maiores bancos... Nos Estados Unidos é JP e o segundo é Bank of America, Citi, Wells Fargo. Aí depois Goldman, Morgan Stanley. Cara, quem é o sétimo, maluco? Capital One? Taunus, se pronuncia assim, é um banco alemão que tem lá, nunca ouvi falar desse banco da minha vida. Agora, entre os maiores do mundo, é cheio de banco chinês. O banco oficial da China deve ser o maior do mundo, né? Ligado ao governo, né? Gigantesco. Tem dinheiro pra caramba. Os chineses são absurdos. O maior banco... E não é o maior do mundo. É o maior do mundo. É o segundo. O primeiro é tudo Banco da Construção Chinesa. Construção, o segundo é o da Banco agricultura, da China. da indústria. Depois de Mitsubishi, JP, HSBC, BNP, BOFA, Crédit Agricole, segue a vida. Igual o Cabral falou, o IBGE do Reino Unido. É o Banco do Brasil da China. É o Banco do Brasil da China, É o que fomenta ali o Estado. Mas, enfim... Bom, e agora a gente foi para a Europa, voltando um pouquinho lá para os Estados Unidos, para a gente falar um pouquinho sobre o FDIC, né? Eu não vi mais nenhuma notícia sobre se os reguladores tomaram algum tipo de decisão. Aparentemente ainda estão monitorando essa situação, mas é um assunto, Cabral, que continua na pauta. E aí eu encontrei
dois argumentos para essa história do FDIC aí. O argumento de aprovação, né, que os reguladores poderiam levar em consideração para aprovar essa medida aí de garantir os depósitos acima de 250 mil. Diz que ajuda a estabilizar o setor financeiro, que está ruim, evitar futura corrida bancária e que o governo já abriu exceção aí para alguns depositantes nesse mês. Isso falando favoravelmente. Agora, contrário, criaria uma ampla garantia de depósito que poderia encorajar bancos a se envolverem em comportamentos arriscados. Porque a gente falou ontem. Com dinheiros dos clientes. E, inclusive, recompensar o comportamento irresponsável. Esse que é o problema. Aí vira uma bola de neve pior, maluco. Se você pegar os caras bem liberais mesmo, eles vão falar assim, deixa quebrar. Deixa quebrar. Deixa quebrar. Entendeu? Deixa quebrar. O mercado se regula porque uma possível intervenção você vai criar um moral hazard, que é um risco moral e que você vai ter efeito lá na frente. Então deixa quebrar, tem ônus, as pessoas devem pagar por isso, né? Esse é um pensamento bem liberal, assim, entendeu? Deixa quebrar. Tô nem defendendo aqui, tô falando como é que é o pensamento liberal. Como seria o pensamento liberal? Assim, você pode fazer que nem estão fazendo. O banco vai virar pó. E salva algumas pessoas. E salva as pessoas e o banco vira pó O duro é que sempre vai minoritário junto. Isso que é duro, né? Porque o duro são os o acionista se ferra. Mas vocês acham que, de repente, um movimento desse, de aumentar os limites, poderia restaurar ou dar um pouco mais de credibilidade e confiança para os bancos? Ou não? Eu mudaria que nem a Yellen quer, via Congresso lá, negócio de 18, coloca escalonado, não precisa de 24 horas, porque aí também não deve dar. Você tem 3 anos para voltar a ser um negócio sério aí na tua vida, vai se adaptando. E a gente, a cada 6 meses, vai... Que nem a nossa Basileia. A nossa Basileia, quer dizer, e as principais do mundo, a cada 6 meses, ele fala, nos próximos Y anos você tem que fazer isso. Só que a cada 6 meses saiu agora. Sobre sistema financeiro 1 e 2, uma adaptação que eles vão ter que fazer no crédito, que já estava planejada há um tempão, que vai ser válida em julho. Então, até junho é a regra atual, a partir de 1º de julho que eles se adaptem. Então, eu sou contra, assim, aumentar o FDIC, aumentar qualquer coisa. Quer dizer, aumentar o FDIC eu não sei, que eu não estou no dia a dia deles. Mas aumentar com esse objetivo de... vou quebrar, dar uma segurança aí para a população, que eu acho que pode virar bumba meu boi total. Então deixa como tá e vamos vendo no decorrer do dia. E em paralelo, e aí ele chama o Congresso com o Biden e falou, maluco, o problema que vocês criaram em 18. Erramos, vamos voltar atrás e mudar a regra. A gente chama técnicos, né? E põe prazo para adaptar. Transforma eles em bancos normais. E toca o pau. 250 bilhões de dólares, maluco. É grana, hein? É grana demais para ser banco comum. 250 quilos, sabe quanto é o JP? Deve quadrilhão, né? É muita grana. Quanto deve ter o JP? E que em ativo? Deve ser quadrilhão, né? Eu não sei se eu vou saber pronunciar. Não sei nem quantos zeros tem depois do ponto ali. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente falou bastante ali do cenário internacional, daqui a pouquinho a gente vem para o Brasil. Quer finalizar aí, Cabral? Em 2021, eles tinham 4 trilhões de ativo em dólares. Quantas vezes? O PIB do Brasil nominal é mais ou menos 10 trilhões de reais. Multiplica isso por 5, para arredondar. Divide, né? É 2 vezes o PIB do Brasil. Multiplica eles lá. É 2 vezes o PIB do Brasil. A Apple, eu acho que eu tava vendo a Apple, ela é 2 vezes Brasil, e a Apple, considerando só ela, esquecendo as outras empresas do mundo, ia ser, acho que, a 6ª economia do mundo, a 5ª economia do mundo. Bizarro. No caso de JP, passaria a Apple, ela não seria a 5ª. Não, é bizarro. Mas considerando só ela, aí você para pra pensar, isso aqui é a 5ª economia do mundo. Eu não tô nem falando de banco, tô falando disso aqui. Cabral, você fala a Apple, e a Apple, a maior parte da receita dela é iPhone. Então, só o iPhone, venda de iPhone, é maior que muita economia. Tá arriscado, eu vou dar uma olhada, matar essa minha curiosidade. Tá arriscado, iPhone ser maior do que o Brasil. O iPhone, 70% da receita da Apple é iPhone. E aí, só o iPhone é maior que muito país. Aí é impressionante. É incrível.
Bom, a gente falou de Estados Unidos, daqui a pouco o Cabral traz esse número da Apple, daqui a pouco a gente vai falar de Brasil, vai falar de política monetária aqui, daqui a pouco o Comitê de Política Monetária vai fazer sua divulgação e a gente vai, claro, trazer aqui as expectativas para o que teremos logo mais aqui no Brasil, claro, também repercutindo as informações sobre o arcabouço fiscal que saíram, inclusive agora há pouco o Lira falou que espera que o arcabouço seja apreciado pelo plenário da Câmara ainda em abril, né? E se for apreciado, possivelmente vai ser votado e passado ou não ainda em abril, ou seja, até abril habemos arcabouço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente repercute aqui todos esses tópicos com o nosso time, continue aqui com a gente. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalli, eu sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 37 minutos. Pedir para você que está nos acompanhando aqui, quase 1.000 pessoas, já batemos mais de 1.000 pessoas no BMC Market de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal da BMC. Somos quase 475 mil inscritos. E claro, para você ficar muito bem informado, para você ficar por dentro de todas as notícias que movimentam o mercado financeiro, economia, política no Brasil e no mundo, se inscreva aqui na BMC, também acione as notificações para você ficar sempre muito bem informado.
Bom, deixa eu dar um alô aqui rapidinho para quem está nos acompanhando. O Wilton está por aqui, Black Foto, Eliel Scott, o Gilberto, o Libertário, o General, Regis, Andrade, André Luiz, o Rui das Neves, falou que estava no 4G. Vai gastar o 4G aí, ô Rui, gasta mesmo. João Soares, o Pilol, o Roberto, quem mais? O Sandro Paradinski está por aqui também, o MPK, o Diego Fazolin, também, quem mais? O Regis Andrade, eu já falei, o Maicon, a Andréa Souza, falou que tem alguém com voz anasalada aqui. Será que sou eu? Não, acho que não. Quem mais? Bear Market, meu Deus do céu, será que já entramos nesse Bear Market? Gilberto Fulker, o Natanael, o Renato Torres, Rafael Botelho, o Hernani Manuel, a Lilian tá sempre aqui. A Rosemary também está sempre por aqui com a gente, o Luigi e o César Cruz e todo mundo que nos acompanha. Caio Zanetti, olha, o Fábio Zancanaro, o José Alberto, o Rodrigo Nunes, que diz que está aqui todos os dias, o João Vitor, que eu já falei, like 215, e é isso, todo mundo, José Aloísio também. Bom, Cabral, Alexandre, Gani, Alain. Teremos também divulgação do juro aqui no Brasil, né? Bom, acho que não tem muita expectativa por alta ou baixa. O negócio é deixar como é que tá para ver como é que fica, né? Mesmo assim, tem muito de cenário envolvido nessa decisão, né? Muita coisa acontecendo que pode ser colocada ali no comunicado e que pode mexer com o humor do mercado, né, Gani? Olha só, eu acho que está todo mundo ansioso em relação ao comunicado para saber se o Banco Central vai repetir o comunicado anterior, um comunicado técnico, mas que passou a mensagem da importância do fiscal, um pouco diferente do penúltimo comunicado, que foi um pouco mais duro, e o Banco Central apenas modulou a linguagem. De qualquer modo, o que traz grande preocupação hoje no governo é o seguinte, né? Aliás, ao Banco Central e no mercado, é justamente mensagens divergentes dentro do próprio governo. Então você tem, por exemplo, um discurso que a Simone Tebet fez, né? Ministra do Planejamento, aonde ela fala da importância fiscal e tudo mais, né? As críticas são válidas, né? Criticar o patamar da atual taxa de juros, isso é do jogo. O que não pode, por exemplo, o ministro da Casa Civil falar de serviço ao país, né? Não é a linguagem de um ministro isso. Então, esses sinais ficam porque é um ministério importante, que é a Casa Civil. Então, o que vai prevalecer? Vai ser o governo da Tebet, do Haddad? Ou vai ser o governo do Rui Costa, do Lula? A gente não dá Glaze, não sei, né? Então eu acho que a importância está aí, Filipão. Ter essa clareza, né, do quanto que o governo vai, pelo menos, entender o papel do Banco Central ou não, né? Até porque já há rumores de eles colocarem um novo projeto para tirar a independência do Banco Central, mesmo que não tenha apoio no Congresso Nacional. Tem que passar pelo Senado, né? E o Congresso já sinalizou que não quer saber disso daí. O Lula mesmo ontem na entrevista falou, eu não consigo demitir o presidente do Banco Central porque tem que passar pelo Senado. E o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco já sinalizaram que não querem mexer nisso daí, não. Cabral, qual a expectativa? Depois lembra de falar de fluxo cambial que veio bom pra caramba, mano. Excepcionalmente boa notícia. Eu acho que ele tira o aumento de 0,25. Perdão. Eu acho que ele tira aquele parágrafo que ele fala de aumento. Eu acho que ele apaga com aquilo. Que foi o último que ele falou que poderia ter mais um aumento. Ele já fala isso desde agosto, setembro. Eu acho que ele apaga. Fala que a inflação de serviços ainda está alta, que é importante tomar conta, é relevante. Fala que fiscal ainda não veio. Qual é do fiscal? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Entendo a boa intenção do governo, mas ainda não se conhece o projeto. E começa a dar muita desculpa em crédito, que o mercado de crédito está meio que travando, tem possibilidade de queda. Mas eu não sei se ele cai em maio, tá? Não tenho ainda opinião formada se ele cai em maio, mas eu acho que ele tira o parágrafo da alta, fala que está olhando para a inflação, os dados ainda são preocupantes,
não quer dizer que vai arrefecer por agora, e o mercado de crédito ele também está olhando com carinho e não sei se o quanto ele mantém a possibilidade de manter juros alto por muito tempo. Não sei se ele dá uma ajeitada na vírgula disso também. Então, para mim, resumidamente, é isso. Ou seja, não contrata A principal nada. vai ser tirar a mensagem para me dar alta. Eu acho que ele tira e fala que o fiscal ainda depende, entende a boa intenção do governo, mas ainda não conhece o O projeto. que acabou pegando e até tirando um pouco do prumo do governo foi aquela coisa do comunicado passado falando, batendo bastante no fiscal. Porque também você fala assim, pô, acabamos de chegar, tal, já está batendo no fiscal, ou continua batendo no fiscal. A gente ainda tem uma série de questões para resolver, né? Governo novo chegando, diga-se de passagem, mas agora também já temos 3 meses, né, de governo e, teoricamente, o que seria um plano para sensibilizar o Banco Central para dar uma amenizada no discurso acabou não sendo feito, né? Sim. Proposta de reforma não foi apresentada, arcabouço fiscal ainda não foi apresentado. Isso acaba dificultando um pouco também até mesmo qualquer tipo de sinalização, né? Então, Porque e o arcabouço fiscal, Rui Costa falou ontem que só vai ser apresentado em abril. Pois é. Ele tá Então, maluco. mas aí vem... Ele vai ser apresentado ontem, vai virar abril, maluco. Aí vem fala que é antes, que, enfim, fica Então, só batendo cabeça. Teoricamente, né? o Lula falou, na semana que vem, quando voltar, porque o Haddad tem que estar aqui para responder as perguntas. Mas abril já é na outra semana. Semana que vem ainda é março. Tava na minha cabeça, assim, quando eu vi isso, eu falei, não... Que abril tudo bem, era semana que longe, vem já é né? abril. Teu aniversário é daqui a 2 Mas não. semanas. É daqui 15 dias. Por quê? Tá Como é que você aniversário sabe? dele, 7 de Tô abril, esperando. sexta-feira santa. Tô esperando 7 de abril? o presente, hein? Você não sabe que é aniversário do cara da comanda da bancada é 7 de abril? Nicole? Eu espero que role Sei nem o meu. aquele lugar que o Cabral gosta de ir lá, bancado pelos amigos. Mas é brincadeira. feriado. É feriado. Faz antes ou Você vai em depois. qual restaurante semana que vem? Essa semana ainda foi um. Qual? Vou fazer propaganda Ele pública. tá muito rico, não é cara. O Cabral, o problema não é de fazer propaganda, o problema é ele falar onde que ele vai e ter um grupo de fãs lá segurando cartaz, Cabral Não, tirando e outra, tudo não, o mais, problema é também a Receita Federal fica de olho, né? Porque os restaurantes que ele anda indo ultimamente, meu amigo... Ai. Mas, voltando a falar, e é interessante esse aspecto que a gente estava falando do arcabouço fiscal, e a Simone Tebet, ela deu uma declaração, eu achei bem interessante, né? Ela falando que com o arcabouço apresentado, tem condição de baixar o juro em 45 dias, ou seja, na próxima reunião de maio. E falou o seguinte... O país tem que fazer o dever de casa em relação às contas públicas. Ninguém pode gastar mais do que recebe. Ela estava com um discurso cabeça Por hoje total, né? equívocos do passado, o Brasil gasta muito e gasta mal, mais do que arrecada. E aí fica rolando a dívida. Um discurso bem pró-mercado, pró-mercado, né? Bem pró-mercado, total. Pra tirar aquela tensão dos ombros do mercado financeiro. Quando ela fala assim, já dá para cair em 45 dias, pode ser que seja realmente, como pode ser uma forma de pressão também educada, né? Ó, é tão bom, já tô falando que é tão bom que tem que cair. Agora, de qualquer modo, é um discurso daí, ok, né? E você pode fazer o discurso da Simone Tebet, não tem nenhum problema, e falar o seguinte, eu acho que o patamar de juros está elevado, poderia ser um pouco menor, isso é do jogo, não tem nenhum problema. O que não dá é o discurso falando, jogam contra o país, vou reformular livro de economia, aí não dá, entendeu? Críticas são bem-vindas, mas tem que saber fazer. Embasada, né? Embasada, não, né? Não na alucinógeno, bravata, esse Campos Neto. Pô, o cara já foi chamado aí de tudo quanto é nome. Você viu que queimaram, botaram um burro? Acho que é um burro aqui. Ontem, né? Protesto Na Paulista. queimando, depredando e queima o carro. Ah, pelo amor de Deus. Eu não concordo com ele ter levado a 2, eu não concordo com ele ter levado a 13,75, mas não isso, né? Muito longe. É diferente de estar aqui na bancada e estar na frente do BC, né? Lógico. É outra coisa. Aqui a gente, que nem técnico de arquibancada com o cara que tá lá dentro. É outra história, né? Você não vê o que o cara vê no treino. Às vezes o cara no treino é bom e no campo treme. E aí?
Então, nesse sentido, né, a Simone Tebet faz um discurso que é completamente aceitável. Aliás, esse discurso dela foi muito bom. Foi bom mesmo, hoje de manhã. Agora, porque falou exatamente, problema estrutural, né? A gente fala disso, quer dizer, o problema fiscal do Brasil passa por todos os governos. A questão é só de grau. Tem uns que são mais, outros que são menos, mas todos são gastadores, né? Uns mais, outros menos. E acho que esse é o problema mesmo, né? Fazer uma grande reforma fiscal. Né? E é interessante que você comentou isso, gostei do discurso da Simone Tebet, achei bem pró-mercado mesmo, né? Bem tentando dar seus sinais. E até mesmo, saiu até uma notícia hoje que o Paulo Guedes tem elogiado o Fernando Haddad. Não sei se vocês viram. Não vi isso não. Paulo Guedes não vi, semana. Saiu onde? A empresários, né? Saiu no Globo. Que Paulo Guedes tem feito menções aí de deferência a Fernando Haddad, falando que ele tá segurando bem a onda com tanto ataque. Claro. Fogo amigo, né? Da própria Gleisi Hoffmann, de outros integrantes do governo, para poder fazer ataques mais contundentes a essa situação dos juros, a Roberto Campos Neto. Então ele está levando muito bem a situação. O Paulo Guedes conversou com o Haddad antes de que o Haddad falou, você tem certeza que você quer assumir isso aqui? Foi o Guedes, né? Mas o Guedes falou para o Haddad, você tem certeza mesmo, Haddad, você quer assumir isso? Agora, você sabe que eu vejo que a Simone Tebet e o Haddad, aí é uma ilação minha, viu, Cabral? Maluco. É uma ilação minha. Eles já disputaram cargo à presidência, ambos. Evidentemente que eles têm pretensões um dia de serem presidentes da República. Eu acho até que com essa atitude de ambos, eles estão tentando mostrar o seguinte, olha, a gente é de esquerda, mas a gente é uma esquerda mais moderada, uma social-democracia, etc., já pensando futuramente numa possível candidatura, né? Limpando um pouco essa imagem, conquistando setores do mercado, da classe média e tal, pensando já numa candidatura. Que o grande problema hoje do governo é que tem muito candidato, pensando já para 2026. Em tese tem o Lula, Gleisi, Rui Costa, Wellington Dias. Isso considerando cargos comuns, né? Não. Só presidente. Presidente. Que pensam em presidência, que poderia ter... Pensam sim, mas talvez não tenha tanto capital político. Mas que são nomes que não seriam absurdos. Alan Gani? Não, eu não. Fernando Haddad, Simone Tebet e Janja. Então, como é que... Talvez um vaze do partido e tem... Não sei. Mas eu vejo que a Simone Tebet e o Haddad têm tentado se descolar um pouco, né? Até pelo pragmatismo do cargo mesmo, que não dá para você sentar ali, meu amigo. Você tem que fechar as contas, né? Mas tem tentado se descolar um pouco dessa imagem da ala política do governo. Boa. Ô Cabral, antes da gente falar rapidinho do fluxo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de opção de Copom, porque tem esse tipo de operação, como é que funciona e como é que está agora essa situação de operar a opção de Copom, Cabral? Vamos lá, compartilha minha tela aí, quem tá comigo aí? Xará. Tá lá já. Isso daqui é o mercado de ontem, dele de um dia, depois eu vejo no Profit se está atualizado para hoje, aonde é o seguinte, é uma opção que você aposta não no número taxa meta Selic, e sim a decisão tomada pelo BC. Então, resumindo, se eu acho que os juros sobe 0,25, independente da meta Selic estar em 10, 13, 14 ou 18, eu aposto nessa decisão de 0,25. Então, o que nós estamos vendo aqui? H quer dizer março, no mercado futuro, de 2023. Então, nesse momento, não, ontem, a H que estava saindo o negócio era H23 100 mil. Quando está escrito 100 mil, significa que o mercado não espera alteração na taxa de juros. Ontem ela estava saindo a R$ 97,00 em 100. O que quer dizer isso? Imagina que eu comprei essa opção ontem e o Felipe vendeu para mim. Eu paguei para o Felipe R$ 97,00 para apostar na decisão do cupom que vai ser divulgada hoje à noite. E a minha aposta é que o Banco Central não muda juros.
Então, se hoje à noite o Banco Central subir ou cair juros em qualquer magnitude, eu perco os R$ 97. Se o Banco Central hoje à noite não fizer nada, Felipe me devolve 100. Então, meu lucro fica em R$ 3. Mas já tem aposta para mês que vem, para o mês K. K é maio. Então, para maio, já tem gente apostando que os juros pode cair 0,5%. Por quê? 100 mil menos 99.500 vai dar 500. Então, quem aposta em 0,5% de queda na reunião de maio está aceitando pagar R$ 15. Se acertar, recebe 100 de volta, lucra 8,5. Se o Banco Central na reunião de maio não subir juros, manter os juros ou cair diferente de meio, eu perco esses R$ 15 que eu apliquei. E calcular esse número aqui você faz através de cálculo da probabilidade dentro da curva de juros. Seria uma aula de umas 2 horas aí para explicar esse número. Não é nada muito absurdo, mas dá para explicar. Quem faz meus cursos de renda fixa, eu explico como fazer essa conta. Então, aqui ó, para manutenção na reunião de maio, tá 67 para 100, considerando a abertura. Vamos botar o último preço, vai. 68 para 100, para cair 0,25, tá 15 para 100, para cair meio, 13 para 100. E na reunião de junho, na reunião de junho, manutenção de taxa de juros 40 para 100. Não esqueça que manutenção em junho não quer dizer que o juros está lá 13,75. O Banco Central, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, pode cair juros hoje de 1%. Exemplo esdrúxulo. Vai de 13,75 para 12,75. Na reunião de maio cai 0,75, vai para 12. E na reunião de junho nada faz. Então, quem está apostando nessa última linha, está apostando que a decisão da reunião de junho, independente de quanto tiver a meta Selic no dia, será não alteração de juros, está pagando 40 para receber 100. Isso tudo o mercado de ontem. O de hoje, a Bolsa só atualiza quando fecha o dia nesse site aqui. Então, pode tirar o compartilhamento, resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Muito tem bom, muito mais micro detalhes, mas eu teria que pegar PowerPoint, planilhar para poder explicar. Mas é muito legal isso, né? Esse é o famoso opção binária, né? É tudo ou nada, né? Ou você ganha, ou não existe cenários. No mundo de opção tem cenários. Eu tirei R$1 para ter direito a comprar a Petrobras a 25. A 27 eu ganho R$1, porque eu te paguei 1, ganho 2 menos 1. Vamos botar 30. A 30, eu tenho direito a comprar 25, uma coisa que vale 30. Ganho 5, te paguei 1, ganho 4. Se tiver 32, ganho 7, te paguei 1, ganho 6. Então, quer dizer, nas opções tradicionais, eu não tenho um número fixo de ganho. Eu tenho vários números dependendo do valor do ativo no vencimento. Nesse caso, é tudo ou nada. Ou eu ganho todo o valor ou eu perco todo o valor investido se o Banco Central tomar decisão diferente da que eu opero. Da que eu apostei. Perfeito. Boa. Gente, faltam 4 minutos para a gente saber a decisão lá nos Estados Unidos. Estou monitorando aqui o site do FED. Do Federal Reserve. 4 minutos para sair, sair a decisão, certo? Do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central americano. E aí, então, eu quero até convidar todo mundo que está nos assistindo. E aí, escrevam aí, o que vocês acham que vai sair nessa decisão? O que vocês acreditam que Jerome Powell e toda a equipe vão definir? Pelo CIMI Group, Cabral e Gani, tá dando aqui 83% de elevação de 0,25. Será que os 17% vai levar de manutenção da taxa? Posso só responder a pergunta rapidinho? João Vitor Baraté de Salvador, tem muito valor em opções de cupom? Não, ela ganha um pouco mais de liquidez na semana da opção, da reunião. Antes a liquidez é bem ruim, tá? E nem se compara com Petro, Vale e Bova, que a liquidez é muito maior. Boa. Ó, o pessoal tá unânime aqui, hein?
quase unânime, ó. Agora o Maurício falou que tá neutro, o João Vitor Baitelli falou que mantém. O Peter falou que o Fed vai manter ou vai subir para ver o circo pegar fogo. Muita gente falando aqui que vai... O problema, povo, não é só o que ele vai tomar de decisão. O problema é que desde dezembro que não sai a prévia dos diretores e vai sair a prévia dos diretores. Então vai ter uma volta do cacete, que a primeira vai ser a mensagem, 0,25 ou meio nada, tanto. Aí depois o pessoal vai ler o relatório, que são relatórios independentes. Aí depois vem a coletiva. Então espere e voa aí para os próximos 40 minutos a 1 hora, tá? E só pra gente deixar registrado aqui na nossa programação, tava tudo caindo até agora há pouco, né? Lá nos Estados Unidos. Agora a Nasdaq já sobe 0,17, o S&P 0 a 0, tá caindo 0,02. E o Dow Jones caindo 0,18. Tá praticamente tudo no 0 a 0, só que o 0 a 0 da Nasdaq tá para cima, o 0 a 0 do Dow Jones tá para baixo, tá? Só pra gente, porque também é interessante fazer esse monitoramento, né? Como que estão, como que tá a bolsa e aí depois da divulgação, o que vai acontecer. E uma coisa ruim lá é que a divulgação você vai ver 1 dividido por 2, 3 dividido por 4, eles não põem 0,75. Ah, sim. Eles põem... Meu Deus do céu. Fração. Eles têm essa mania. Meu irmão, eu juro que eu... meio. É. Não ia ser 4,50. 4, meio. O mais engraçado é o Cabral aqui dando F5, que nem um maluco aqui do meu lado. Ó, mas 3 horas. E aí? Falta 1 minuto. E aí, Fonk, vai dar de BGE do Reino Unido hoje, maluco? O pessoal tá até resgatando aquela velha palavra, né? O manteu, né? Interessante. Manteu. Vai dar igual o IBGE do Reino Unido, maluco? Olá, o Adilson falou que quer ganhar sozinho a aposta aí, vai cair 0,25. Aí é difícil, hein? Nomura defende isso. Quem? Nomura? Mas também é uma voz... Sozinho, se acertar, vira rei, né? É uma voz solitária. Se errar, vai dizer que é condições de mercado. Meu irmão, nada no site dos caras, maluco. Não, bateu 15 agora, hein, Cabral? A gente 15-1 no meu micro aqui. A gente virou narrador de expectativa de fonte. Opa, veio. Saiu. E aí? Saiu, vamos lá. Saiu, hein? Vamos lá, Cabral. Cadê? O meu não saiu ainda, hein, Cabral? Você 4 3/4 para 5. Para 5. Subiu 0,25. 0,25, subiu? O comitê decide aumentar a faixa-alvo dos fundos federais de 4,75 para 5. É isso, subiu. É aquela droga 4 3/4, aí você tem que fazer a conta. Indicadores recentes apontam um crescimento modesto no gasto da produção. Posso ler? Pode. Vai dar 3 minutos isso. Rapidinho. Os ganhos de empregos aumentaram nos últimos meses e estão ocorrendo em um ritmo robusto. A taxa de desemprego manteve-se baixa, a inflação continua elevada. O sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente. Acontecimentos recentes devem resultar em condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas e pesar na atividade econômica, nas contratações e na inflação. Quer dizer, está fazendo o trabalho do Fed, né? A extensão desses efeitos é incerta. O comitê permanece altamente atento aos riscos de inflação. O comitê busca alcançar o máximo de emprego e inflação à taxa de 2% no longo prazo. Em apoio a essas metas, o comitê decidiu aumentar a faixa-alvo das taxas dos fundos federais de 4,75 para 5. O comitê monitorará de perto as informações recebidas e avaliará as implicações para a política monetária. O comitê antecipa que algum endereçamento adicional de política pode ser apropriado para atingir uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para retornar a inflação de 2% no longo prazo. Posso continuar lendo? Ao determinar a extensão dos aumentos futuros no intervalo da meta, o comitê levará em contato o aperto cumulativo da política monetária, as defasagens com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os desenvolvimentos econômicos financeiros. Além disso, o comitê continuará reduzindo as suas participações em títulos do Tesouro e dívida das agências de títulos lastreados em hipotecas de agências, conforme descrito nos seus planos anunciados anteriormente. O comitê está fortemente empenhado em retornar a inflação objetivo de 2%. Ao avaliar a orientação apropriada da política monetária, o comitê continuará monitorando as indicações de informações recebidas
para perspectivas econômicas. O comitê estaria preparado para ajustar a orientação de política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que pudessem impedir o alcance das suas metas. As avaliações do comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições de mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação e desenvolvimentos financeiros internacionais. O voto a favor da política monetária foi unânime. Então, detalhe para mim, mensagem. Posso subir 0,5% a qualquer momento. Se eu perceber que está ruim, eu vou subir 0,5%. E o próprio sistema americano vai me ajudar, porque o próprio sistema americano vai diminuir o crédito para o mercado, diminuindo o crédito no mercado, ele me ajuda sem eu precisar fazer grande esforço. Teoricamente, eu acho uma notícia muito boa. Se eu tivesse que fazer alguma aposta, seria a favor de mercado financeiro e não contra com esse comunicado. Claro que temos que ver previsões e principalmente a coletiva, que é onde ele pode pisar em alguma casca de banana, né? Mas gostou. Essa notícia eu achei excelente. Mercado gostou, Cabral. Tá subindo, pouquinho, mas subindo os índices nos Estados Unidos após o comunicado do Fed. E só uma questão importante aqui, Cabral, o gráfico de pontos, né, do Fed mostra que a maioria dos dirigentes espera o juro entre 5 e 5,25 ainda nesse ano. Mas quanto era na última? Não me lembro. Boa pergunta, Acho né? que era 5,25. O detalhe é o contador. É o máximo, né? Vamos ver 22. Eu acho que era manter esta perspectiva. Bom, claro que a gente ainda vai falar bastante disso ao longo da nossa programação. No entanto, estamos aqui na reta final. Gani. Diga. Comunicado, definição do Fed, veio o que estava precificado e é aquela história. Como sempre. O Fed deu o que o mercado queria, o mercado queria o que o Fed ia dar. Pois é, ninguém sabe, né? Quem é o Tostines na história, né? O ovo ou a galinha, né? Exatamente. Bom é que ninguém encontraria ninguém. Ninguém encontraria ninguém, mas deu o que o mercado queria. 0,25 ok, né? Deu uma animada. Pô, não é aquele meio que já estava todo mundo há 2 semanas contando, então 0,25 é um alívio. Também sinaliza que não tem uma quebradeira geral nos bancos. Que né? eles são sólidos e eles vão me ajudar. Pois é. Banco, vocês vão me ajudar, porque vocês vão diminuir o crédito. Diminuindo o crédito, você está fazendo o meu trabalho. E só para ter uma ideia, exatamente, o Ibovespa subiu 0,3% nos últimos 5 minutos. Eu acho muito bom o comunicado, foi claro, limpo. Agora tem que ver a coletiva, então é fundamental. Show. Que aí o pessoal vai apertar ele na coletiva, né? E amanhã a gente fala de fluxo, para não atrapalhar muito a programação. É isso. Gani Cabral, abraço. Abração. Estaremos juntos amanhã. E obrigado você que esteve com a gente aqui no BMC Market, acompanhou ao vivo e acompanhou em tempo real a definição da taxa de juros pelo Federal Reserve, que aumentou em 0,25 ponto percentual, assim como já estava precificado ou já era esperado pelo mercado financeiro. A gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Você fica agora, você com dinheiro, e logo depois o fechamento do mercado, Débora Oliveira e também o Gabriel Monteiro aqui no Top News. Forte abraço, até amanhã. Tchau.